bem atarefada, bem cheia, muito trabalho. Estamos aqui tirando o dízimo do nosso tempo, né? Estamos tirando o dízimo do nosso tempo para estar na presença de Deus. Isso é muito bom. Como foi falado, há tempo para tudo debaixo da terra, né? Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de trabalhar, tempo de parar de trabalhar, né? Tempo de abraçar, né? Tempo de estar junto, tempo de estar afastado, mas agora é tempo de estar na presença de Deus. E a palavra de Deus diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, em nome de Jesus, Ele está presente. Então, devemos lembrar que Ele está neste lugar. A pequenina está muito contente, viu? Ele está neste lugar. Então, na presença dEle, não há tristeza. Na presença dEle, há alegria. Na presença do Senhor, há plenitude de alegria. Amém? Glória a Deus. Queremos dar boas-vindas aos visitantes, né? Temos uma turminha visitando hoje. Você é bem-vindo. Aqueles que estão lá atrás estão vendo a nossa amada irmã, né? E a sua filha. Temos ali as duas adolescentes que o irmão Antônio, o pastor Antônio trouxe, né? A Miriam também está conosco, a filhinha. Todos são bem-vindos no nome de Jesus. Amém? Amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias na carta de 1 João. 1 João, nós vamos ler no capítulo 1. 1 João, capítulo 1. E vamos ler do versículo 3. Vamos começar do versículo 1 até o 10. De 1 a 10. Mais fácil assim. De 1 a 10. Glória a Deus. Vamos prestar agora atenção aqui, né? Tá bom? Tá. Ok. Então, 1 João 1, de 1 a 10 diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissemos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Vamos repetir juntos um versículo que eu gostaria que os irmãos aprendessem de cor, que diz assim, no versículo 8:
Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Versículo 9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu gostaria de colocar um desafio para esses jovens que estão aqui essa tarde. Vamos ver quem é que vai aprender esse versículo de cor, né? Vamos ver quem é inteligente aqui hoje. Vamos ver, vamos repetir mais uma vez? 1 João 1:9 diz assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amém? Vamos dizer mais uma vez? O que é que nós temos que fazer? Se confessarmos, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então tem três partes. A primeira coisa eu tenho que confessar. Depois a segunda parte fala de Deus. Se eu confessar, o que é que vai acontecer? Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E a terceira parte, e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1:5. Amém? Então, amados, o que eu quero realmente chamar a nossa atenção nesta tarde está, na verdade, no versículo 6, que diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então eu gostaria que nós pensássemos, vocês guardem esse versículo na vossa mente, esse texto na vossa mente, porque eu gostaria que vocês concentrassem comigo nesta tarde sobre comunhão. O que é que nós entendemos por comunhão? Comunhão. O que é comunhão? Quando alguém fala para você sobre vamos comungar juntos, vamos ter comunhão juntos, o que é que você entende por isso? O que é que nós entendemos por comunhão? União. Alguém mais tem outra ideia? Convivência. Compartilhamento, né? Convivência, compartilhamento, união. Todas essas palavras estão corretas. Mas eu coloquei aqui alguma coisa e eu vou ler para vocês. Então, é andar em comum acordo com alguém. Então, comunhão é andar em comum acordo com alguém. Ela vem da palavra grega, que muitas vezes a gente ouve por aí, koinonia. A palavra koinonia, que quer dizer harmonia, unidade. Harmonia, unidade. A palavra nos mostra que a igreja primitiva, quando a igreja começou, depois da pregação do evangelho, ali no dia de Pentecostes, 3.000 almas se converteram, quando a igreja se iniciou, a palavra nos mostra que os irmãos, os crentes, os convertidos, eles andavam em koinonia, eles andavam em comunhão. Veja o que é que nos diz, por exemplo, no livro de Atos 2:42. Veja como é que eles andavam. Atos 2:42, eles andavam em plena comunhão. O que é que eles faziam que provava que eles andavam em comunhão? Uma pessoa que vive brigando, ela vive em comunhão? Não. Uma pessoa que vive xingando uns aos outros, vive em comunhão? Uma pessoa que vive batendo um no outro, vive em comunhão? É uma pessoa chata, né? É ruim. Então, a palavra de Deus nos mostra que na igreja nós temos que andar em comunhão. Sem xingação, sem briga, né? Sem palavrão, com respeito. Andando em comum acordo, todos pensando na mesma direção, todos com o mesmo objetivo, amém? Que é glorificar
glorificar, que é bem dizer o nome do Senhor, que é fazer o nosso Deus conhecido a todos os povos. Mas para isso é preciso que a gente ande em comunhão. O que é que diz aí em Atos 2,42? Alguém já achou? Quem achou, leia para mim rapidinho. Está na crioula? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Então eles perseveravam, eles estavam ali firmes com o propósito da igreja. Tanta gente, 3.000 almas se converteram num só dia. E fora disso, Deus foi acrescentando. Mas essas pessoas que vinham para a igreja, que participavam da igreja, elas perseveravam, elas ficavam firmes na doutrina dos apóstolos. E eles faziam o que mais? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então nós vemos aqui 4 coisas importantes na vida daqueles que andam em comunhão. Na vida daqueles que andam em unidade, que têm o mesmo pensamento, a mesma atitude, que estão em comum acordo. Então nós vemos a primeira coisa, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? Os ensinamentos da palavra de Deus. Então eles perseveravam nos ensinamentos, ficavam firmes, eles não se desviavam dos ensinamentos da palavra de Deus. No partir do pão. Então isso significa que eles ajudavam os necessitados. Eles partilhavam daquilo que eles tinham. E viviam tudo em comum. E também eles viviam em oração. Em oração, constante oração uns pelos outros, pela igreja, aqueles que não conheciam ainda Jesus, por aqueles que eram perseguidos, por aqueles que perdiam os seus familiares, porque muitos que eram perseguidos eram martirizados, não é? Eram levados à fogueira, eram levados para os animais comerem por causa da sua fé. Mas eles ficavam ali firmes em oração e perseverando no ensino dos apóstolos. E a palavra de Deus nos mostra, amado, que há 4 tipos de comunhão que nós encontramos na palavra de Deus. A primeira nós vimos com Deus Pai. Primeira com Deus Pai. Depois nós vemos a segunda com Deus Filho. Quem é o Deus Filho? Jesus. Com Jesus. A segunda com Jesus. A terceira com o Espírito Santo. E finalmente a quarta, uns com os outros. A palavra de Deus diz que para nós termos comunhão uns com os outros, é preciso, em primeiro lugar, termos comunhão uns. Aliás, primeiro temos que ter comunhão com Deus, para poder ter comunhão uns com os outros. Amém? Então nós vamos ver nesta tarde, eu gostaria de cada vez que eu for pregar, eu vou falar sobre essas 4 comunhões. Mas eu quero falar hoje sobre comunhão com o Pai. Quem é o Pai? Deus. O Criador de todas as coisas. O nosso Deus, que criou os céus e a terra, Ele quer ter comunhão com você. Você já pensou que coisa linda? Não é um privilégio muito grande? Esse Deus que criou todas as coisas, esse Deus que me criou, esse Deus que me ama e que providenciou uma salvação para mim, esse Deus quer ter comunhão comigo. Isso quer dizer que Ele quer andar em acordo comigo. Ou seja, eu tenho que andar de acordo com Ele. Amém? Então, meus amados, quando nós pensamos em comunhão com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, não quer dizer que há 3 deuses, não. Às vezes dá uma impressão que, não é? Se eu tenho comunhão com Jesus, eu tenho comunhão com o Pai, eu tenho comunhão com o Espírito Santo, que há 3 deuses. Não dá a impressão disso? A gente não imagina, principalmente nesse país onde as pessoas pensam, as pessoas questionam, as pessoas querem resposta para tudo. Né? Em alguns países, o que o professor falar, ninguém questiona. O que o pai falar, ninguém questiona. Né? Falou, está falado. Não é? Mas aqui não.
Aqui na Inglaterra eles querem saber a razão de tudo e o porquê de tudo. Então, já que nós estamos aqui, eu quero explicar para vocês. Não são 3 deuses, não. Vou explicar como é que isso funciona. Acontece que esse Deus todo onipotente, ele se revela através do Filho e ele também se revela através do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala comunhão com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Da maneira que esse Deus se revela, você deve ter comunhão com Ele. Estão me acompanhando? Sim. Há uma dúvida? Há uma pergunta? Pode perguntar. É 3 deuses, mas Não é 3 deuses, é um só. Vamos explicar. É Deus, olha assim. Deus Pai, Espírito Santo. A palavra de Deus está mostrando que Deus, o Deus Criador de todas as coisas, Ele é trino, Ele se revela através do Filho, Ele se revela através do Espírito Santo e Ele se revela dele mesmo, que é Pai. Mas é só um Deus. Só Deus, um só Deus. Então, quando eu falo em ter comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, eu vou ter comunhão com esse Deus que se revela dessa maneira. Mas é o mesmo Deus. Amém? É como, para você entender melhor, você, ser humano, você tem uma trindade também. Você sabia disso? Não quer dizer que você é 3 pessoas. Mas como é que você é uma trindade? Você pode me explicar como é que você é uma trindade? Corpo, alma e espírito. Mas essas 3 partes de você não quer dizer que faz de você 3 pessoas. Quer dizer que você se revela, muitas vezes, através da sua alma, que é a sua vida. Né? Você se revela através da sua vida. Se você não tivesse vida, você não estava aqui nessa tarde. Você está se revelando aqui, porque você tem vida. A sua alma é a sua vida. Depois você tem um corpo, onde habita essa alma. Certo? Porque esse corpo sem alma, o que ele se torna? É um corpo morto. Um cadáver. É um corpo morto. É um cadáver, você se torna um cadáver. Então não vale a pena. Não tem vida, não vale a pena. Então você tem o corpo, onde habita a alma, e você tem o espírito que veio de Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele soprou. Não foi isso que aconteceu lá no jardim? Deus soprou sobre Adão, né? E ele tornou um ser vivo que tinha emoção, que tinha sentimento, que tinha tristeza, que tinha alegria, que tinha tudo isso que nós temos. É aí onde se revela as nossas emoções. Certo? É aí no seu espírito. E aí esse espírito, muitas vezes nós falamos coração. Certo? Em alguns outros países dá nomes diferentes. Há países que chamam de rim, que chamam de fígado, que chamam de... Né? Mas nós chamamos na nossa cultura coração, que é o centro. Né? É o centro dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Isto é, o nosso espírito. Estão a entender? Então, como é que se revela o seu espírito? Quando acontece uma tristeza, um problema, você vai refletir isso. Não vai refletir? Sim. Quando você está alegre, você vai refletir, sorrindo, pulando, cantando. Mas quando você está triste, você começa a chorar. Mas isso não quer dizer que é outra pessoa. É você que está sendo revelado através do seu espírito. Então assim também é Deus. Deus é um Deus só, que se revela através do Pai, do Filho e do Espírito. Então eu quero começar a falar hoje sobre o quê? Sobre comunhão com o Pai. Amém? Então, meus amados, no Velho Testamento, Deus sempre se revelou assim. Quando você estuda o Velho Testamento, você vai ver Deus se revelando assim no Velho Testamento. Por quê? Porque Jesus não tinha vindo ainda. Não é verdade? Cristo não tinha vindo ainda. O Espírito Santo ainda não tinha sido revelado. Você lembra que o Espírito Santo ele se revelou no dia de Pentecostes? Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o quê? Sim.
Eu vou mandar o Espírito Santo que vai estar convosco. Com licença que esse negócio aqui para me lembrar do meu medicamento. E agora? Está aqui? Está aqui. Então, meus amados, o Espírito no Velho Testamento, ele apenas entrava nos profetas, nos servos de Deus, nos homens de Deus e agia naquela hora. Mas ele não habitava aqui na terra. Ele não habitava. Era o Pai, só o Pai, que se revelava, Deus se revelava e agia na vida do povo de Israel. Então vocês veem Deus agindo no Velho Testamento desta maneira, no meio do povo de Israel. Quando você lê no Velho Testamento, você vê Deus agindo na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó. Você pode ver que ali você não vê o Espírito Santo, você não vê Jesus, porque o Espírito não tinha sido enviado ainda, Jesus ainda não tinha vindo ao mundo. Agora você vai ver algumas situações onde Jesus se revelou como anjo. Por exemplo, quando Deus falou que ia dar um filho a Abraão, né, já estava já velho, já nem esperava mais, né, Sara já estava bem velha. O que foi que aconteceu? Deus mandou um anjo, não foi? Para falar com eles. E aquele anjo ali que se revela, ele está com letra maiúscula. Então, cada vez que você vê a palavra anjo no Velho Testamento, com letra maiúscula, você sabe que esse anjo aí é o próprio Jesus que estava se revelando como anjo. Mas ele veio especificamente para trazer uma mensagem de Deus para Abraão e Sara, dizendo que ela ia dar à luz um filho. E você vai ver outros casos no Velho Testamento, onde Jesus se revela através de personagens, mas ele não ficava permanentemente. Ele vinha, se revelava, falava, fazia o que o Pai mandava fazer, mas ele não ficava ali com o ministério permanente. Estão me acompanhando? Então Deus se revelou no Velho Testamento desta maneira. Ele se revelou como Deus Criador. Ele se revelou como Pai, como aquele que cuidador, como aquele que está com o seu povo, como aquele que faz promessas, como aquele que age, como aquele que opera. Amém? Mas aí, por exemplo, nós temos Enoque. A Bíblia diz em Gênesis 5:24 que Enoque andou com Deus e foi trasladado. Não é interessante isso? Quer dizer, esse homem de Deus, você não sabe nada da história dele. Você não sabe nada da história dele, apenas a Bíblia diz, Enoque andou com Deus e foi trasladado. É tudo isso que a Bíblia fala sobre Enoque. Mas andar com Deus, querido, é andar em comunhão. Você não pode andar com uma pessoa se você não concorda com ela, se você não tem o mesmo pensamento com ela. Né? Se você não tem comunhão com ela, é impossível você andar com ela. Mas quando a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, significa que esse homem, que você não tem muito sobre a vida dele, que você não sabe muito sobre a vida dele, ele andou com Deus. Que coisa extraordinária, né? Oxalá que Deus possa olhar para cada um de nós aqui nesta tarde e dizer, Vitória anda com Deus, Pastor Antônio anda com Deus, Celeste anda com Deus, né? A nossa amada irmã, né? Anda com Deus, cada um de nós aqui. Porque isso significa andar de comum acordo, significa andar em comunhão, significa que nós estamos juntos, que nós não temos uma mente dividida, nós andamos em comum acordo. Enoque andou com Deus e por isso ele nem morreu, ele foi trasladado, ele foi levado para o céu, porque ele andava de acordo com Deus e em obediência com Deus. Havia comunhão, havia harmonia entre... Ai, gente, misericórdia. Vê ali para mim, pastor. Comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nós vemos que esta é a vontade de Deus para a vida da sua igreja, mas vamos começar a pensar como é que está a nossa comunhão com Deus. Então, Deus como Pai. Jesus disse, ao orardes, como é que ele disse que devemos orar? Pai
Pai nosso que está no céu. Então, em primeiro lugar, amados, para termos comunhão com Deus, vamos reconhecendo como nosso Pai. Quando é que isso aconteceu? Quando é que isso aconteceu na sua vida, que Deus se tornou seu Pai? Né? Houve uma experiência na vida de Jó, que ele disse assim: eu te conhecia apenas de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó conhecia apenas, mas não tinha uma comunhão profunda com Deus. Mas quando ele passou por todo aquele sofrimento que ele passou, por toda aquela luta que ele passou, todas as percas, e que Deus se revelou de maneira tremenda, restituindo, dando saúde, fazendo aquele milagre tremendo da vida de Jó, ele chegou a dizer: eu te conheci apenas de ver, de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Então, meus queridos, meus amados irmãos, ter Deus como Pai é ter intimidade. Você sabe por que muita gente hoje em dia tem dificuldade em ter intimidade com Deus? Em ter uma comunhão plena com Deus? Porque nunca aprenderam do seu pai terreno a ter comunhão com Ele. Há pais terrenos que só aparecem e desaparecem. Não tem uma vida em comum com o filho, com a filha. Às vezes, olá, sou teu pai. Olá. Às vezes está em casa e não está em casa. Então, uma criança que cresce dentro de um ambiente onde o pai não é ativo, onde o pai apenas tem nome de pai e ele não tem nenhuma proximidade, não tem aconchego, não tem conversação, não tem amizade, não tem diálogo, essa pessoa cresce muitas vezes, mais tarde vem a se converter, vem a entregar a sua vida a Jesus, e eles vêm a ter dificuldade de reconhecer Deus como Pai. Porque aquilo que nós passamos aqui na terra, as experiências que nós passamos aqui na terra, ajuda-nos a entender as coisas a níveis espirituais. Então, por isso que muita gente tem dificuldade de se aproximar de Deus. Apesar de ser crente, apesar de ser filho de Deus, né? Apesar de Deus ser o seu pai, mas ele não tem aquela liberdade. Tem dificuldade de chegar na presença de Deus. Tem dificuldade de falar com Ele, tem dificuldade de ter comunhão com Ele, porque essa é a experiência que ele recebeu em toda a sua criação. Mas eu quero dizer para você que Deus se tornou seu Pai. No dia que você disse: Jesus, entra no meu coração, Ele disse: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você sabia disso? Você sabia disso? Então diga para você nessa tarde: eu sou filho de Deus. Amém? Amém. Não é lindo, amados? Eu não sou um Zé Ninguém. Eu não sou um Zé Ninguém. Eu sou filho de Deus. Ele me comprou com um preço muito alto. Ele deu o seu próprio Filho, Jesus Cristo, com um preço de sangue. Jesus deu a sua própria vida por mim e por você. Então, quando você se sentir lá embaixo, decepcionado, frustrado, arrasado, cheio de problemas, achando que nada dá certo, que não tem saída, que não tem solução, lembra disso: eu sou filho de Deus. Amém? Eu sou filho de Deus, e como filho de Deus, Deus faz questão de tratar dos seus problemas. Deus faz questão de responder às suas orações. Ele diz: tudo que pedires ao Pai em meu nome, Jesus diz, Ele vos concederá, porque você é filho. Seu nome está escrito no livro da vida. Então, meus amados, aproveite essa bênção de ser filho e se aproxime do seu Pai. Quando se sentir sozinho, o Senhor me abraça. Eu quero sentir a tua presença. Me abraça, me consola, me ajuda, me fortalece, me dá ânimo, me dá força. Eu sou teu filho, Pai. Papai, eu te amo. Eu te amo. Aprenda a exaltar o seu Pai. Se você tem dificuldade de falar isso para Deus, diga: Senhor, me ajuda, eu quero.